Bom dia pessoal, estou aqui com vocês pela Faculdade Uninassal Caruaru em preparação para o Enem, ok? Então foi um convite da nossa professora Andresa, da Uninassal Caruaru, e a mesma solicitou a elaboração de algumas lives em preparação para o Enem durante esse semestre, ok? Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre física para vocês. Deixa eu só abrir aqui o slide, ok? Então, logo de início, bom dia a quem já está online, bom dia para vocês, graças a Deus, né, que estamos aqui todos juntos. E a partir de agora, estamos iniciando a nossa live, como eu falei, atendendo uma solicitação da Andresa, da Faculdade Uninassal de Caruaru. De início, o título aqui tem Live Uninassal para o Enem, disciplina de Física. O professor, esse que vos fala, a maioria já conhece, é o Francisco Nilson da Silva, ok? De início, a gente tem uma pergunta, o que seria física? E logo de cara, nós temos que a física, de uma maneira bem simples, podemos dizer que ela é uma ciência que estuda os fenômenos naturais mais gerais, buscando descrevê-los, explicá-los e prevê-los. Para tanto, utiliza-se a matemática como uma linguagem básica. É uma ciência também de construção humana e, por isso, sujeita a alterações ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Digamos que hoje se descobre alguma coisa no meio da física e, de repente, com o aperfeiçoamento e novos estudos científicos, algumas coisas ali podem ser modificadas no transcorrer na busca de informações. É claro que existem critérios rígidos para que uma teoria possa ser considerada científica e, por isso, as teorias ganham status de verdade. Porém, ao olharmos fatos da história da ciência, observamos que as correções e alterações que muitas teorias, um dia consideradas verdades, tiveram que passar, no caso, pelo surgimento de resultados de pesquisas realizadas posteriormente. Algumas delas foram até mesmo abandonadas e substituídas por outras novas teorias. Por isso que a ciência ela se modifica com o passar dos anos. Agora mesmo, durante o período de pandemia, nós observamos que algumas teorias implementadas também foram modificadas em um intervalo curto de tempo. Mesma coisa com relação à física e outras disciplinas. Ao pessoal que está comigo, seja bem-vindo a todos vocês. E uma excelente live a todos. Como se pode ver, a física constrói seus conhecimentos a partir de ações de uma comunidade denominada científica. Nesse sentido, ela é uma construção humana que vários estudiosos trazem suas contribuições para a elaboração de teorias e modelos que buscam explicar, descrever e prever os fenômenos da natureza. Quando se observa algo em movimento, o físico se preocupa com a distância percorrida, o tempo gasto para percorrê-la, a velocidade com que se move, se é sempre a mesma ou se muda ao longo do movimento. Todas essas características são o quê? Grandezas. As grandezas, para serem consideradas como física pela comunidade científica, devem e pode ser medidas de forma concreta, ou seja, deve propiciar a ocorrência de pesquisas de caráter quantitativo. Aqui nós temos porque durante eu fazendo uma pesquisa com relação a essa parte da matéria de física, e observei que, por exemplo, em relação aos temas que provavelmente caia em uma prova, pode ser a ondulatória, 25%, circuito elétrico, 20%, cinemática, 9%, calorimetria, 9%, trabalho e energia, também 9%, óptica, 7%, leis de Newton, 7% e magnetismo,
7%. Mais adiante, iremos observar uma outra feita no estado de Minas Gerais, onde eles fazem toda uma seleção para saber os índices e os percentuais de estudo relacionado à física. Quanto à grandeza, nós temos as grandezas de base, que é o tempo, a massa, o comprimento, a temperatura, a quantidade de substância, corrente elétrica, intensidade luminosa. E temos a unidade de medida, que pode ser em segundo, em quilograma, metro, certo? Relacionada à temperatura, pode ser Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Temos o mol, amperes e assim sucessivamente. As grandezas é um conceito que eu acho que cada pessoa que está estudando para o Enem precisa ter, fazer uma leitura, buscar um pouco de conhecimento, certo? De todas as disciplinas. Mas hoje eu estou abordando, por exemplo, a disciplina de física. E as grandezas físicas, por exemplo, que eu preciso ter um conceito geral e saber algumas fórmulas e também algumas unidades precisas para fazer cálculo, eu preciso saber o que significa medir grandezas físicas, isso é necessário. Sistema internacional de unidade, muitas das vezes, mesmo o aluno em faculdade ou universidade não sabe diferenciar, por exemplo, um sistema de unidade internacional e é necessário, por exemplo, buscar esse tipo de conhecimento. Precisão de uma medida, incerteza na medição, algarismos significativos, representação de um número a partir de uma anotação científica ou uso de prefixo na apresentação de medidas. Nilson, mas eu ainda não sei. Mas é bom fazer uma pequena revisão, porque tem muitos conceitos na prova do Enem. Os principais prefixos, seus símbolos e os seus fatores de conversão. Aí nós temos aqui, se você observar aqui, temos os fatores e também temos os nomes desses fatores aí, onde eu posso falar como quilo, mega, giga, né? E assim sucessivamente. Então, tanto tem o fator, certo? Representado ao lado, quanto o nome dessas grandezas, ok? Dicas para as questões de física do Enem. Isso aqui eu acho primordial. É necessário que eu busque informações cada vez mais, me separe um tempo, digamos que 30 minutos por dia para cada matéria é essencial, porque no final de todo um período você vai ter um conteúdo apreciável para que você esteja preparado para a realização das provas do Enem. Então, dicas para as questões de física do Enem. Saiba as fórmulas para ganhar tempo. É necessário que todos os dias você pegue, copie uma fórmula daquela, pregue no seu armário, pregue, por exemplo, na testeira da tua cama, no banheiro, importa, mas de forma que você venha, com o passar dos dias, assimilar todas aquelas fórmulas. Quando você tem uma convivência diária com essas fórmulas, você ganha tempo durante a prova que você está executando, a prova do Enem. Nilson, mas eu faço quantos exercícios por dia? Você pode fazer 1, 2, 3, desde que você se sinta bem naquele transcorrer ali e você assimile todo aquele conteúdo. Leia com cuidado o comando da questão e responda exatamente o que se pede. Muitas das vezes as pessoas veem um texto e, por ser um texto grande, eles se desesperam, quando isso não deve ocorrer. Certo? Então, leia uma primeira vez, leia a segunda vez e começa a interpretar aquele texto de Enem. Esteja afiado, no caso, nessa parte de ontória, certo? Que é o estudo das ondas e circuito. Lembre-se que cerca, isso vai depender de Enem, de 40% das questões são relacionados. Tenha atenção com as medidas utilizadas. Transforme-as caso as opções exijam. Então, é fazer aquelas transformações diariamente. Vai treinando os exercícios. Com isso, você vai assimilando o conteúdo. Deixe as questões difíceis para o final. Aqui, muitas das vezes, eu vejo o aluno quebrando a cabeça, passa, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos apenas em uma questão.
Deixa essa questão difícil para o final, porque muitas das vezes você se detém naquela questão e quando você se detém, acaba esquecendo o conteúdo simples que deveria, que você assimilou durante o período para responder outros tipos de questões. Então, é só o quê? Calma, saber conduzir o seu tempo para que você tenha uma eficiência no caso das provas do Enem. Quanto a essa ondulatória para estudar, que é justamente os estudos das ondas, e o que seria isso? A energia, no caso, apresenta-se de diferentes formas na natureza, seja mecânica, térmica, eletromagnética e assim por diante. Todavia, como ela se propaga pelo espaço. Nós sabemos que, por exemplo, as ondas, elas transportam energia, mas elas não transportam massa. E isso nós iremos ver adiante. Para responder a essa questão, os físicos criaram um modelo que resolveram, no caso, chamar de onda. Ao se propagar pelo espaço, a energia é transportada por uma onda. E temos a onda mecânica e eletromagnéticas. Ondas mecânicas, onde eu observo, por exemplo, a onda mecânica. Quando você atira uma pedra em um lago, certo? Atirou a pedrinha lá no lago e a onda começa a se propagar na superfície daquele líquido. Então você vai ter aí uma onda mecânica. Quando você vai ter uma onda eletromagnética? Ondas de rádio, por exemplo. Vai se propagando, por exemplo, e você não teve que fazer nenhum esforço mecânico para que a mesma ocorresse. Então, onda é a perturbação a partir da qual a transformação de energia pelo espaço, seja dimensional, bidimensional, tridimensional. Quando você está falando em uma onda unidimensional, no caso, é quando você pega uma corda, dá uma balança, pega a ponta de uma corda, a outra pessoa segura na outra ponta e você balança. Então ali ela está ocorrendo apenas em uma única direção. A bidimensional, duas direções. Elas podem ser classificadas basicamente em mecânica e eletromagnética. Uma onda mecânica é aquela que transporta energia através de um meio que material. Todos os materiais existentes na superfície da Terra, de certa forma, certo? Ele transporta a onda. Uns com maior eficiência, outro com menor eficiência. Mas também tem as barreiras, que vai funcionar ali como barreira, impedindo que essas ondas se propaguem. Então, pesar, só fazendo um pouquinho de correção, os materiais, eles podem propagar a onda, mas também você pode pegar um material para que ele venha a barrar uma onda, certo? Então, isso aí, dependendo do tipo de material, você vai ter uma velocidade de propagação diferenciada. É importante não confundir uma onda transporta energia, né? E não o que? Matéria, como eu disse antes. Ela não vai transpor matérias. Você pode pegar uma cortiça e colocar em um lago. De repente você joga uma pedra. O que é que vai acontecer? Simplesmente ele vai sofrer, ela vai atingir o pico da onda, a crista da onda, mas a rolinha de cortiça ele sobe e desce, certo? O que é que aconteceu ali? Está transportando apenas energia, ele não vai transportar massa, ok? Paulinha entrou e disse, bom dia, Nilson, bom dia, Paulinha, seja bem-vinda, certo? Amanhã temos a live da professora Paula, ok? E a professora Paula está falando também nesse segmento aqui das ciências naturais, ok? Então amanhã não perca a live da professora Paula. Onda eletromagnética. No caso das ondas eletromagnéticas, elas podem ser transportar energia sem que exista nenhum meio que material. Isto é, elas podem propagar-se no vácuo. Um exemplo é a luz emitida pelo Sol, que chega até nós percorrendo longas distâncias no vácuo. Okay? Então, ondas mecânicas, eu estou impulsionando uma certa tração para que a mesma ocorra. Já a onda eletromagnética, não é necessário, por exemplo, a aplicação de trações. Por isso,
ela é um diferencial aí onde você vai ter entre a onda mecânica e a onda eletromagnética. Então, a mecânica, aí, como pode ser vista nesse slide, necessita de um meio material para se propagar. Ondas do mar, precisa de quê? Do líquido, certo? Do H2O lá. Sonora, necessita de quê? Do ar para se propagar. Na corda, certo? E também as sísmicas, quando você, digamos, esteja em Caruaru e de repente ocorre um abalo sísmico na região. Aí você começa a sentir aquela trepidação. Então, isso aí é um exemplo de onda mecânica. Já a onda eletromagnética não necessita de um meio material para se propagar. A exemplo de luz, ultravioleta, infravermelho, rádio, TV, micro-ondas e etc. Pegando ainda uma parte de ondas mecânicas, de uma onda onde se precisa, por exemplo, de um meio de condução para que a mesma ocorra, você pode ter, por exemplo, a queda de um raio. No momento que cai um raio, se você tiver com as duas pernas abertas, o que é que vai ocorrer? A onda irá passar pelo primeiro pé, certo? Vai subir todo o teu corpo e descer pela outra. O que é que vai acontecer com você? Vai ser eletrocutado, ok? Mas quando cai um raio, se você tiver apenas com uma das pernas, certo? E a outra erguida, o raio vai passar e você, por exemplo, não vai sentir absolutamente nada, ok? Então é um caso bastante interessante que nós devemos pensar para saber como até se livrar da queda de um raio aí sem sofrer nenhuma consequência, ok? Ondas longitudinais e ondas transversais. Essas ondas longitudinais dependem do modo como uma onda se propaga em relação a uma maneira como a perturbação foi produzida no caso. Podemos classificá-las em longitudinais e transversais. Então, se você, nesse primeiro caso aqui, você tem uma mola, você apenas empurrou essa mola, ela depois vai retornar à sua posição. Então, você está fazendo aquele movimento o quê? Na horizontal, certo? Empurrando a mola e ela vai retornando, certo? E você vai ficar nessa oscilação. Quando você vai pegar uma corda ou mesmo uma mola e faz esse gesto aqui, subindo e descendo, aplicando uma força, então você começa a ter uma onda transversal, uma onda que vai formar um ângulo de 90 graus. O que é o que eu quero dizer isso? Você tem essa primeira seta aqui, ó. Ok? Então, se você observar essa primeira seta aqui, ela vai formar um eixo aqui. E é justamente o que? 90 graus. Mas a onda vai se propagar, lógico, na horizontal. Ok? Continuando. Continuação da nossa aula de física. Grandezas a seres consideradas no estudo de uma onda. Considere uma onda o que? Transversal. Qual é a onda transversal, Nilson? Aquela que eu pego uma corda, ó, aplico uma força, ó, subindo e descendo, formando um ângulo de 90 graus. Então, o que é que ocorre? Você vai ter essa onda aqui, ó, formando como se fosse uma cobra, certo? Subindo e descendo. Quando você está medindo, seja as cristas dessa onda, certo? É um espaço entre uma crista e outra, então você vai ter um comprimento de onda. Nilson, eu só posso medir através das amplitudes dessa crista? Não, certo? Você também pode medir os vales de ondas e também você vai conseguir o comprimento. Então, o pico da onda chama-se de crista. Ah, Nilson, eu achei que era uma crista de um galo, é parecida, forma uma onda ali, por isso que dá o nome de crista. Temos também um vale, que seria justamente aquele buraco lá, o espaço vazio ali, certo? Onde você vai chamar de vale. Então, considere uma onda transversal gerada por uma fonte oscilante, constante, a qual repete periodicamente a mesma perturbação em uma onda na corda.
ok? Balançou a cordinha, você pode pegar uma corda agora, um barbante, coloca o teu irmão na ponta lá e começa, certo? Aplicar uma tensão na ponta da corda e você vai observar toda aquela onda ali se propagando na horizontal ao longo daquele barbante ou corda que você esteja utilizando. A frequência é o número de oscilações que acontece na unidade de tempo. Assim temos, como você pode observar aqui, eu tenho o tempo e eu tenho, por exemplo, aqui o número de oscilações completa. Ok? Então vou calculando e eu vou ter uma fórmula onde eu tenho que o tempo vai ser 1 sobre a frequência. Logo, a frequência vai ser 1 sobre o quê? O tempo. E a minha velocidade de propagação daquela onda. Muitas vezes o pessoal lá de Natal, certo, começa a medir a velocidade que aquela onda sísmica ocorreu de uma região até chegar, por exemplo, na cidade de Caruaru, né? Ou Santa Cruz do Capibaribe, onde nós tivemos também alguns abalos sísmicos, o pessoal sentiram a trepidação do solo. Aí você tem que a velocidade vai ser justamente o comprimento da onda dividido pelo tempo. Ou vai ter também, certo? A sua velocidade igual ao comprimento vezes o quê? A frequência. Então, tudo isso aí vai estar relacionado, ok? Raios e frentes de onda bidimensionais e tridimensionais. Nilson, o que é frentes de ondas? Eita! Eu não sei o que é frente de ondas, então vamos aprender agora o que é uma frente de ondas. Se você observa aqui, ó, jogou uma pedrinha lá no lago, vai formando o quê? Ondas. Se você pontuar em cima dessa onda aqui, ó, por exemplo, vai colocando pontinhos, vários pontinhos em cima dessa onda aqui, vai formando tracejadamente, colocando vários pontinhos nessa crista de onda aqui, ok? Então, no momento que essa onda passar por esses pontos, nós temos as frentes de ondas. Não é simples de aprender, ok? A mesma coisa também vai ocorrer quando você tiver uma onda tridimensional. Então aqui, se você observar, você vai ter as cristas de onda. Se você pontuar aqui, ó, tracejar em cima dessa crista de onda aqui, colocar vários pontinhos circulando toda essa onda, então o que é que vai ocorrer? Você vai ter uma frente, né, de onda. Nilce, o raio que seria? Seria justamente uma distância que você vai percorrer do centro, certo? Até a crista. Então aqui eu teria o raio 1, se eu for medir relacionado a essa primeira onda, a essa primeira crista. Teria o raio 2 com relação à segunda crista e teria o raio 3 relacionado também à terceira crista. Quando você traça essa seta aqui na horizontal, você vai observar que ela vai formar um ângulo de quê? De 90 graus. Ok? Então, isso aí seria o quê? Os eixos. Então, é algo simples. É algo que requer todos os dias eu começar a estudar um pouquinho. Nilson, eu preciso estudar. Quanto tempo? Bom, você pode escolher, dependendo da sua condição física. Muitas das vezes o pessoal começa a ser bloqueado desde a infância quando diz: eu não consigo estudar matemática, eu não consigo estudar física, porque a física tem cálculo e cálculo está ligado à matemática, então eu não tenho afinidade, Nilson. Por que não tem? Porque não pratica. No momento que você começa a praticar todos os dias, aí sim você começa a ter uma afeição, um carinho, querer estudar cada dia mais. Imagine você indo todos os dias a uma academia. Primeiro dia, você começa a fazer os exercícios, chega todo dolorido em casa. Teve tensões aplicadas ali no seu corpo. Então gerou toda uma produção de ácido ali
nos teus músculos. E o que é que vai ocorrer? Vai estar dolorido. Ai, amanhã eu não vou querer mais malhar, eu não aguento mais malhar, eu tô sem coragem, ai, hoje choveu, não... aí vem a desculpa. Eita. Mas se você começar a malhar todos os dias, vai fazer que nem a professora Paula e o professor João, certo? Todos os dias vai querer estar em uma academia puxando halteres ali, ok? E ficando todos com o corpo aí bonito aí para ir para as praias. Não vou dizer que o professor João e a professora Paula são viciados em academia. Não, eles praticam realmente todos os dias, mas eu acredito que lá no primeiro dia eles não gostavam de praticar. Aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto. E às vezes, ao passar todo esse período de pandemia, todo mundo, na sua maioria, quer voltar para uma academia. Por quê? É a prática, a vivência que o conduz, por exemplo, sempre à perfeição. Fernando está rindo aqui comigo. Seja bem-vindo, doutor Fernandes. Seja bem-vindo. Felipe também está passando por aqui. Boa potência. Boa é você, Felipe. Felipe é pai agora, certo? Está com uma potencinha pequena em casa aí, cuidando dele. Não é ele que cuida do menino, do pequeno dele, não. É o pequeno que cuida dele. Aí nós temos aqui também ondas sonoras. Eita, tô falando aqui, vocês estão ouvindo aí. Eita, que coisa boa! Então, as ondas sonoras, assim como as luminosas, são tridimensionais, porque se propagam em várias direções, pois se propagam por todas as três dimensões de quê? Do espaço. Nesse caso, sua representação não é feita por círculos, mas por quê? Esferas. Então, uma das formas de depois dar uma estudadinha mais relacionada às ondas sonoras. É necessário, ok? Muitas das vezes o pessoal emite um som, aí o vizinho escuta. Eita, o som alto. O que é que você vai fazer? Muitas das vezes você cria bolsões de ar, certo? Entre uma parede e outra. E vai bloqueando com materiais adequados. Então, de repente, abafa o som. Ok? Então, estuda mais um pouquinho sobre isso aí, certo? Vale a pena. Refração, né? Interferência e reflexão em ondas unidimensionais. Ondas, né? As ondas mudam de meio de propagação. O que é que eu quero dizer com isso? Que a onda vai mudar, por exemplo, ondas e a mudança no meio de propagação. Eu tenho uma corda fina, como você pode observar aqui nesse exemplo, na parte superior. Você tem um barbante, e esse barbante está emendado, por exemplo, está amarrado em uma corda. No momento que você impulsiona um movimento transversal, certo? Onde você impulsiona uma força que faz, sobe e desce ali na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. O que é que ocorre? No início do barbante, você observa que essa parte fina aqui, você vai ter um comprimento de onda o quê? Maior. Já quando você chega na parte mais grossa, certo? A concentração de massa maior. Então, o que é que vai acontecer? A frequência, Nilson, muda? Não, a frequência vai ser a mesma, certo? Você está provocando aquele movimento ali e as ondas ela continua a se propagar na mesma frequência. Agora, o que é que vai acontecer aí? O comprimento de onda aí vai variar. Você observa aqui que nessa parte aqui do cordãozinho fino, nós temos um comprimento de onda maior. Já quando você chega na corda grossa, eita, você vai ter um comprimento de onda menor, certo? Então, fica imaginando aí, entre a fina e a grossa. Na fina, você vai ter um comprimento maior no cordão, no barbante. Já na corda, você vai ter um comprimento maior, uma dificuldade maior. Alex, diga aí, Alex. Seja bem-vindo, cabra bom. Aí temos aqui a onda de observação, diz assim: experimentalmente verifica-se que a frequência de oscilação não se altera, tendo em vista que esta depende da fonte de oscilação, aquela que você está aplicando lá no início da corda.
Contudo, o comprimento de onda se altera. Consequentemente, a sua velocidade de propagação também se torna o quê? Menor. Comprimento menor, velocidade menor, ok? E aqui nós temos justamente relacionando essas fórmulas aí onde você vai pegar, comparando aí com a parte fina e a parte grossa da corda, você tem uma densidade linear aqui, e essa densidade linear vai ser a massa sobre o quê? O comprimento, certo? Deveria ser um lambdazinho aqui abaixo, mas o L é comprimento também, a mesma coisa. A velocidade, você vai ter a tração sobre quem? Sobre a densidade linear. F será o que? O módulo da tensão na corda. Coisa mais fácil do mundo, certo? É aquilo que você aplica a força lá no início, ok? Então é isso que ocorre. Superposição de ondas ou interferência. Eita! A superposição de ondas ou interferência é um fenômeno ondulatório que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. Eita! Você tem uma onda grande, certo? Você tem uma outra onda menor. As cristas vêm vindo, certo? Em sentidos opostos. Mesma direção, horizontal, porém em sentidos opostos. Ondas de mesma largura, amplitudes o que? Diferente. A largura é a mesma. A amplitude aí, como nós podemos observar aqui no gráfico, é diferenciada, que se propaga em sentidos o que? Contrários, ok? Quando um pulso se encontra com o outro, temos a superposição. Nesse ponto, as amplitudes se somam, gerando um pulso resultante chamado de amplitude 3. Nilson, eu só estou vendo letras, Nilson, eu só estou vendo o texto. Pronto, agora você vai ver a onda aí, ó. Mesmo ela se propagando aí na mesma direção, porém em sentidos opostos. Ok? Comprimento é o mesmo, amplitude diferenciada. Aí aqui no somatório, no encontro dessas duas ondas, dessas duas cristas aí de onda, você tem um somatório das duas. Por quê? Tá vindo uma na direção, tá indo outra na direção oposta. Quando elas se encontram, elas se somam, certo? Então isso aí é um tipo de conceito que eu não posso deixar de aprender, de mensurar aí para ficar na mente. Nilson, depois que essas ondas passam, elas seguem perfeitamente, ó, passou do ponto ali onde ela atingiu o máximo, certo? Formando uma grande amplitude, depois elas seguem com o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, quer dizer, os tamanhos originais, que eu estou dizendo, amplitudes originais, porque uma relacionada à outra você vai ter amplitudes diferenciadas. Mas elas, após esse encontro aqui, ó, esse encontro aqui onde você teve uma mega amplitude somatória das duas, certo? Nilson, que pico grande é justamente esse somatório aí que você está vendo. Depois ela segue normalmente, ok? Sem nenhum problema. Né? Paulo entrou, seja bem-vindo, Paulo Rodrigues, certo? Permaneça comigo. O aplicativo aqui diz que tem 5, mas quando eu olho, por exemplo, no original de transmissão, tem 73 pessoas. Então sejam bem-vindos a todos vocês. Apesar que aqui no link do Instagram está mostrando apenas 5 pessoas, mas tem mais, pessoal. Agora vamos imaginar a situação na qual os pulsos que se encontram em uma fase invertida. Nils Potência, diz Renan. Potência é você, Renan. Seja bem-vindo, meu querido. Permaneça aqui, ok? Então, nessa aqui, ele diz assim, agora vamos imaginar a situação na qual os pulsos que se encontram em uma fase invertida. O que é que você vai ter? Você vai ter um pico aqui se direcionando nesse sentido aqui, ó, um pico enorme, certo? Um pico grande, ok? E você vai ter aqui um vale pequeno, certo? E o que é que vai acontecer no encontro, Nilson? Você vai ter justamente no encontro aqui vai ser a diminuição entre uma subtração, Nilson. É subtração, Nilson. Então é realmente subtração, gente.
que é que você vai ter? O A3 vai ser igual a A1 menos A2, certo? Então você não vai ter mais aquele pico enorme. Eita! Você vai ter um pico menor, certo? Porque foi justamente o encontro desses dois, ok? E após o encontro, segue o pico, a amplitude do A1, certo? Essa amplitude maior, e também segue o vale, a amplitude do vale aí, seguindo em direções opostas. Então é isso que ocorre, ok? Vamos continuando. Se você observa aqui, ó, novamente, só repetindo, eu acho que eu repeti os dois slides aí. Pronto. Ondas estacionárias. Eita, meu Deus, o que seria uma onda estacionária? Eu vou dizer agora, certo? E você nunca mais vai esquecer o que seria uma onda estacionária. Eita. Então, ondas estacionárias, considere ondas que se propagam por uma corda cujas extremidades estão presas, mas propagam-se. Se você observa aqui a fonte que está aplicando, ó, e você também vai ter uma parede aqui na outra extremidade, amarrando justamente essa corda. Uma numa fonte vibratória, ela está vibrando, certo? Digamos que um motorzinho ali impulsionando a vibração, e do outro lado, lá na parede, ela vai estar o quê? Presa, fixa, ok? Numa parede. Então, se você observa aqui, essa onda, ela vai se propagando aqui. Cadê o mouse, Nilson? Cadê o mouse? O mouse não está aparecendo. Apareceu! Então, aqui, ó, a fonte emitiu, ó, ela vai se propagando aqui, ó. Vai se propagando, se propagou. No momento que chegou, bateu na parede, ela vem no inverso, certo? Então, ela vai devolvendo essa onda inversamente. E isso é o que nós temos que consideramos de onda estacionárias, ok? Então, para não esquecer esse negócio. Note que os pontos N e V, representado aí nos picos e nos encontros dessas ondas, eles são chamados, respectivamente, de nós e ventres. Os ventres correspondem, no caso, aos pontos da corda, onde a oscilação é o que? Máxima. Os nós, por sua vez, indicam os pontos onde a oscilação é mínima, pequena, ok? É menor, ali o encontro, é justamente o encontro. Os nós, por sua vez, indicam os pontos onde a oscilação é mínima, é o encontro ali, certo? Onde você teria, caso tivesse a propagação visualmente, você obtém justamente o retorno, certo? Dessas ondas. Dependendo do valor da força com que a corda é tracionada, muito ou pouco esticada, vai depender se ela está muito esticada, se está menos esticada. Quantos de vocês aí não pularam cordas no passado? Uma pessoa na extremidade e a outra na outra, certo? Fazer vocês o quê? Pular corda. O número de ventres e de nós pode aumentar ou diminuir conforme o quê? A força que você está aplicando nas extremidades. Esse fenômeno pode ser explicado a partir do conceito de ressonância. Eita, Nilson, minha mãe fez uma ressonância magnética? Ok, perfeito, fez. Okay? Então, o que é que aconteceu ali? A onda, ao ser emitida, ela tocou justamente no ponto onde deve ser analisado. E ele vai dar um retorno em formato de onda também. Para entendermos melhor esse conceito, é preciso que se compreenda antes o significado de frequência natural, de vibração de quê? Dos corpos, ok? Então vamos lá. Se você tem um violão aí, todas as cordas do seu violão ele tem dimensões diferenciadas, larguras diferenciadas ali, ok? Todo o corpo material, em função de suas características físicas, tem uma tendência natural de vibrar numa determinada frequência
específica, a qual recebe o nome de frequência natural de vibração. Cada corda de um violão, por exemplo, tem uma frequência natural de vibração. Por isso, elas emitem sons o quê? Diferenciados. Por isso que vocês ficam tão românticas e românticos quando alguém está tocando no violão. O coração derrete. Porque está ouvindo ondas sonoras ali em frequências diferenciadas. Se a frequência natural de vibração de um corpo for igual à frequência de oscilação da fonte que atue sobre ele, a amplitude de oscilação será aumentada cada vez mais. Esse fenômeno é chamado de ressonância, é chamado de ressonância. E a forma da ressonância aqui, você vai ter uma frequência natural, você vai ter aqui os números de impulso dividido por 2 vezes o comprimento, vezes a atração que você está impulsionando ali, sendo na horizontal, na cordinha, dividido pela sua densidade linear. Seja bem-vindo, Renan, seja bem-vindo, Priscila, certo? E também a Tamires, seja bem-vinda, Tamires, ok? Prazer em ter vocês aqui, ok? Então, continuando, se a frequência natural de vibração de um corpo, só demonstrando, for igual à frequência de oscilação da fonte que atue sobre ele, a amplitude de oscilação será aumentada cada vez mais. Estou só repetindo, esse fenômeno é chamado de ressonância, ok? Então, o que é que acontece? Digamos que você aqui já pegue um cálicezinho, ok? Eu acho que você já viu isso na televisão, aí no Silvio Santos, às vezes no Faustão, na Eliane, e assim sucessivamente no programa que você assiste, certo? Alguém pegou, quer quebrar a taça, certo? Então, por exemplo, se alguém bate na parte de uma taça, ela vai transmitir ondas, e essas ondas irão chegar, por exemplo, na outra taça. E provavelmente o líquido que está contido na outra taça, ele irá vibrar. Ok? Essa vibração aí também pode ser detectada em prédios. E pode, sim. Lá em Camboriú, teve aquelas ondas provocadas por uma explosão, né, que o pessoal hoje estão chamando não foi essa da bomba agora não, da bomba que a nuvem provocou não, mas o que é que aconteceu ali? Teve uma onda de vento batendo ali no edifício e, por exemplo, as pessoas que estavam no primeiro, segundo andar, terceiro andar não perceberam nada. Mas quando chegaram no 23º andar, aí as pessoas começaram a perceber que a água que estava na sua piscina ali, certo? Na sua banheira, lógico, começou a balançar e a transbordar, certo? Então, por que isso ocorre? Também é um movimento de onda, certo? Só que ali é impulsionada por uma força, certo? De vento, é o que o pessoal chama hoje de isopretas de vento, certo? Então, cada região do país tem suas isopretas, então quem vai trabalhar na construção civil precisa prestar atenção aí, porque vai sofrer com essas ondas perturbadoras no edifício. Então, essa ressonância aí, quando você atinge a frequência desejada, então a taça aí ela vem a quebrar. Se você observar essa dissipação aí, dissipação A e a diapação, por exemplo, A e a diapação B, você tem esse primeiro objeto aqui, certo? E você começa a bater aqui, ó, pega um ferrinho e plim! Essa ondinha aqui começa a se propagar e ela vai chegar nesse outro, né? B, ok? E ele começa a vibrar também. Nossa, que lindo! Por isso, quando você fala, a outra pessoa que está na outra extremidade, ela começa a te ouvir, porque tem um comprimento de onda. Nilson, onde tem mais ondas? Onde eu consigo observar comprimentos de onda? Quando você olha um arco-íris, você olhou um arco-íris, o que é que aconteceu? Ali cada cor tem um comprimento de onda diferenciada.
Se você olha a cor vermelha, um comprimento de onda. Se olha a cor azul, outro comprimento de onda. Cor branca, outro comprimento de onda. Então, comprimentos de ondas diferenciadas. Então, por isso que você consegue enxergar e perceber, certo? Algumas cores diferenciadas, ok? Seja bem-vindo, Álvaro. Tatiane Galvão, né? Nossa coordenadora aí do curso de administração. Seja bem-vindo, Tatiane, certo? É um prazer, ok? Você tem uma refração, né? Refração, reflexão, interferência em ondas bidimensionais. Então, primeiro, esse caso aqui, esse primeiro gráfico aqui, nós temos uma refração de onda o que? Bidimensional. Se você perceber aqui, nessa figura, vai sendo emitido aqui uns comprimentos de ondas, certo? Então, os comprimentos de ondas aqui, ó, e a velocidade, ela constante. No momento que ela encontra a superfície de um determinado material, então ele sofre o quê? Uma refração, tem uma inclinação. Ela não vai continuar na sua linha reta, ela vai sofrer uma inclinação aqui. Esse ângulo aqui, se você observar, o ângulo 1, ele é maior durante a emissão do que no momento que ele sofre a refração, certo? Quando ele vai sofrer essa refração aí, esse ângulo ele diminui. Em compensação também, a velocidade vai diminuir. Em compensação também, esse comprimento de onda vai variar. Velocidade, comprimento de onda e ângulo vai variar, ok? Nilson, eu preciso saber esses cálculos, como calcular tudo isso? Sim, mas você vai fazer uma revisão, porque aqui eu estou fazendo de forma rápida. Mas se quiser mais detalhe, eu posso encaminhar um livro para vocês. É só falar comigo que eu encaminho para vocês. Deixa uma mensagem, fala comigo aqui no Instagram, certo? Ou mesmo manda um e-mail para fnilson.s@gmail.com. Pronto, é só encaminhar, eu encaminho para vocês. E aqui nós temos uma refração de ondas bidimensionais. Eita, oi! Aí você tem o quê? A emissão de ondas aqui, ó, vem entrando, ó. De repente ela refletida, temos uma reflexão. E a reflexão aí não vai variar nem o ângulo tanto de um ângulo 1 como o ângulo 2 vai permanecer o mesmo. A velocidade e os comprimentos de onda, perfeito. Tivemos apenas o que? Uma reflexão, certo? Dessas ondas. E aqui nós temos as interferências de ondas bidimensionais. Eita, os pontos vermelhos, se você observar nessa figura aqui, os pontos vermelhos evidenciam, no caso, a superposição de duas cristas, né? Interferência construtiva, que é quando você tem aquele somatório que já vimos anteriormente, e os pontos pretos indicam, no caso, a superposição de um vale, que também já observamos anteriormente aí, ok? A interferência, o que? Destrutiva, certo? Que é quando você vai ter um somatório inverso, ok? Difração de ondas, um fenômeno tipicamente ondulatório, né? E a difração que quer dizer a tendência da onda em contornar um obstáculo, né? Então nós aí temos o princípio, né, de Huygens. Eita, dobra a língua aí para falar. Então, através desse princípio aí, ele diz, quando você coloca tem os pontos nos picos das ondas, e no momento que essas ondas passam justamente por esses pontos aí, na crista das ondas, eles conseguem ter algumas perturbações e continua a se propagarem, só que ele vai sofrer, certo? Algumas quebras aí, o impulsionamento até a próxima crista, ok? Quando temos estou correndo aqui porque já está chegando meu tempo. Nós temos um espaço maior, então nesse espaço maior aqui, quando você tem uma onda emitida, praticamente ela vai continuar. Digamos o seguinte, você está tendo a mesma aqui, observando ondas
certo? Onde você está representado aqui como se estivesse na verticais. Então, ela vai permanecendo na verticais, só que vai diminuir, por exemplo, essa extensão, ela vai seguir na extensão da abertura. Já quando você diminui o orifício, ela vem, por exemplo, você pode ver nessa representação aqui perpendicularmente, ao momento que ela vai passar o orifício, ela vai formar o quê? Ondas como se fossem circulares, metades de círculos, ok? Então, é algo que eu também preciso estudar mais um pouco, ok? Então, por hoje, é só, certo? Eu agradeço a participação de todos vocês. Quem tiver dúvida, alguma dúvida, é curta, pessoal, é devido a esse tempo de 1 hora permitido aqui pelo Instagram. Mas eu irei colocar essa aula novamente, vou postar, certo? Para que vocês possam assistir aí quantas vezes quiserem. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo, certo? Agradecer a Faculdade Uninassal, é uma faculdade que pensa em você e está promovendo essas lives. Vai ter várias outras lives aí, vai ter a live da professora Paula, amanhã, que é amanhã, justamente amanhã. Vai ter a live também do professor Eduardo, né? Vamos ter por aí. A professora Andresa, ela fez toda uma programação aí, onde você vai ter vários conteúdos ministrados durante esses dias. Também teremos o professor Bandiak, certo? Bandiak é o potente, aquele cara lá de Campina Grande, certo? A potência de Campina Grande, que também vai estar em uma live aí com vocês. Eduardo também é da cidade de Campina Grande, ok? E outros demais professores também, durante esse transcorrer dos dias, estarão transmitindo lives aí com vocês. Ok? Então, queria agradecer a todos vocês. O pessoal que está colocando coraçõezinho aqui, está explodindo de corações. Muito obrigado, pessoal. É muito bom, certo? Muito gratificante, certo? Eu mais uma vez agradeço a Faculdade Uninassal de Caruaru. Quem precisar, por exemplo, falar com algum coordenador, seja a coordenação das engenharias, falar com o professor Mário Paulo, por exemplo, o pessoal da saúde ali, de enfermagem, falar com o coordenador Vanderlei. Temos também a coordenadora Jéssica nos tecnólogos. Temos o coordenador Alvani, certo? Na parte da biomedicina. Temos a coordenadora Tatiane no curso de administração. Temos também o professor Rildo no curso de contábeis. E assim sucessivamente, certo? Quer conferir os cursos que a Uninassal tem? Entra lá na plataforma, dá uma olhadinha, clica lá, faça a tua escolha e vamos em frente, ok? Então, queria agradecer a todos vocês, permaneçam usando máscara, certo? Agradecer também a pessoa da diretora geral aí, a nossa diretora Aislane, certo? E também aos demais coordenadores, certo? Muito obrigado a todos vocês. Espero ter atendido aqui os nossos alunos, nossos queridos alunos aí que participaram, irão ver essa live mais uma vez. Queria agradecer também a todos vocês. E também a nossa tá responsável pelas coordenações, a nossa coordenadora geral, Ana Tereza, certo? Então, essas pessoas que eu estou agradecendo também, ok? Então, um abraço, ótimo dia, certo? Fica com Deus, usa máscara e permaneça saudáveis e abençoados por Deus. Então, muito obrigado a todos. Até mais!